Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de farmacotécnica. A gente vai continuar conversando sobre formas farmacêuticas sólidas. No vídeo de agora, a gente vai focar um pouco em cápsulas. Então, essa é a nossa segunda aula temática sobre formas farmacêuticas sólidas. Em seguida, vocês podem assistir o vídeo relacionado ao tema de comprimidos. Bom, tratando de cápsulas, a gente pode começar conversando um pouco sobre vantagens e desvantagens dessa forma farmacêutica. Então, sempre tentando trabalhar um pouco naquela dualidade A é bom, A é ruim. Às vezes é complicado para a gente determinar se algo é bom ou se algo é ruim, e no caso das cápsulas não é diferente, né? Tudo vai depender muito da aplicação que a gente vai dar para esse sistema. Então, por exemplo, cápsulas de tamanho pequeno são muito interessantes para fácil deglutição. Então, pacientes que têm algum tipo de dificuldade, cápsulas menores ajuda, né? Para os pacientes que também não têm dificuldade, com certeza também vão achar favorável que o tamanho das cápsulas sejam menores. No entanto, obviamente por serem menores, uma menor quantidade de materiais podem ser adicionados dentro dessas cápsulas, né? Então, muitas vezes fica difícil atingir a dose desejada de um fármaco ou do nutriente que está sendo receitado em cápsulas pequenas. Então, para isso, a gente tem que usar cápsulas grandes, que são de difícil deglutição. As cápsulas possuem como vantagens a capacidade de mascarar propriedades organolépticas, são facilmente manipuláveis. A gente faz aquela conferência prévia da receita, pesagem, homogeneização e encapsulação, como vamos ver mais à frente. E isso torna elas muito versáteis, porque a gente pode encapsular diferentes materiais e esses materiais podem ter diferentes finalidades, uma vez que o invólucro gelatinoso consegue proteger esses diferentes materiais adicionados. No entanto, as cápsulas não são fracionáveis, né? Vamos dizer assim, a embalagem primária das cápsulas pode até ser fracionável, ou no caso das farmácias de manipulação que normalmente não dispensam, né, no formato de blister ou de envelope, normalmente são em frascos, essas cápsulas podem ser separadas e colocadas naqueles pequenos dosadores, sendo recomendado sempre manter no frasco que a farmácia dispensa, uma vez que esse frasco normalmente possui sílica, possui algum tipo de protetor relacionado à umidade, enquanto que esses pequenos recipientes, né, normalmente vendidos para auxiliar na programação correta, né, dos medicamentos, eles podem não ter essas proteções e assim favorecer algum tipo de instabilidade dessas formas farmacêuticas. Falando em instabilidade, as cápsulas possuem uma desvantagem quanto à higroscopia, uma vez que em ambientes de umidade elevada, essa umidade ela pode ser absorvida pela gelatina da cápsula, né, pelo material da cápsula, e esse material da cápsula começar a sofrer algum tipo de reação, né, principalmente com aquela sensação de que ela vai amolecendo, né? Muitas vezes a gente consegue até mesmo sentir essa degradação dessa cápsula. Quanto à sensibilidade ou relacionada à estabilidade dessa forma farmacêutica, voltamos àquela questão da dualidade. Quando expostos a umidade e temperatura elevadas, essas cápsulas elas podem sofrer algum tipo de processo de instabilidade, mas comparado a outras formas farmacêuticas, as cápsulas possuem uma boa estabilidade. Continuando um pouco, né, para a gente falar, definir cápsulas, né, a gente pode ter cápsulas de gelatina dura, que são as mais comuns, inclusive, nas farmácias de manipulação, e a gente pode ter as cápsulas de gelatina mole. São de caráter industrial, né, então a gente não vai abordá-las aqui com ênfase, e caso vocês tenham interesse, vocês podem cursar a disciplina de Tecnologia Farmacêutica, onde esse conteúdo ele é ministrado. Bom, então, as especificações, armazenamento, conservação e manipulação de cápsulas, como isso deve ser feito? Essas especificações de conservação, elas são normalmente determinadas pelo próprio fabricante, que trouxe para vocês o conteúdo de umidades, dimensões, fiquem atentos, por exemplo, está escrito padrão, mas o que a gente tem que analisar é qual é o padrão, né? Se nós temos cápsulas 00, o padrão é X, se temos cápsulas 0, o padrão é Y, então nós precisamos sempre ficar atentos, tá? Quanto à solubilidade, essa cápsula realmente gelatinosa, feita de gelatina e não de outros materiais, como por exemplo hidroxipropil, metilcelulose, elas devem ser solúveis em água em 15 minutos. Também devem dissolver em meio aquoso ácido, né, em ácido clorídrico, que normalmente simula a região do estômago.
não devem fraturar facilmente, né, uma vez que durante a manipulação nós realizamos visto aquilo que a farmácia deseja. Foi desejado comprar cápsulas opacas, cápsulas transparentes. Cada um desses materiais vai ser utilizado para matérias-primas diferentes, então isso vai de acordo com o que cada farmácia mais dispensa ou para fazer a manutenção do seu estoque. Quanto à manipulação e o armazenamento, a gente tem duas especificações que são essenciais, vamos dizer assim, que são relacionadas à temperatura. Essas cápsulas devem ser mantidas em temperaturas de 25 mais ou menos 5 graus. Então, na nossa região, que é uma região quente, a gente deve dar preferência a regiões arejadas para que mesmo naqueles dias mais quentes, onde a gente sabe que a temperatura passa dos 30 graus, sem muita dificuldade, aquele medicamento, aquele produto, ele esteja protegido, esteja minimamente na temperatura mais baixa possível. A gente também deve ficar atento que algumas vezes não é indicado que a gente coloque o produto na geladeira, mas sim tentar manter dentro da faixa de temperatura desejada. E em relação à umidade, a gente também vive numa região de alta umidade, próximo ao oceano, próximo à praia, então a umidade na nossa região é mais elevada, mas o ideal seria que conseguíssemos manipular numa umidade de 30 a 45% e também fosse acondicionado. No caso do acondicionamento na casa, nas nossas casas, ele praticamente é impossível que a gente consiga chegar nessas condições de umidade, mas nos locais de manipulação, nas farmácias, o ideal é que esse material seja manipulado nessa faixa de umidade. Então agora, já que a gente falou de especificações, vamos conversar um pouco sobre os tamanhos das cápsulas, que também são especificações. A gente tem cápsulas de diferentes tamanhos, que variam de nomenclatura de 000 até 5. A gente também pode encontrar cápsulas ainda menores do que 5, mas normalmente essas cápsulas menores do que 5 são voltadas mais para um aspecto de pesquisa ainda, né? Visto que normalmente são dedicadas a roedores ou outros animais de pequeno porte, bem menor pequeno porte do que cães e gatos, por exemplo, né? Animais domésticos aí que podem fazer uso de uma cápsula de tamanho 5, normalmente presente nas farmácias de manipulação veterinária. Do ponto de vista humano, normalmente as cápsulas de preferência estão entre a 0,3 ou 0,2, né? São as cápsulas que possuem um tamanho próximo do que se pode dizer idealidade, né? Em relação à dose e à facilidade com que a gente pode administrar essas formas farmacêuticas, né? Mas nada impede, por exemplo, que cápsulas 0 ou 00 sejam também produzidas ou manipuladas, visto que essas cápsulas podem prevenir, por exemplo, com que o paciente tenha que tomar 2 doses ou 2 cápsulas de uma única vez durante uma administração. Então a gente sempre deve ficar atento à questão da dose. Quando não for possível ter toda a dose dentro de uma única forma farmacêutica, seja porque não coube dentro de uma cápsula 000 ou porque é um paciente que já descreveu a necessidade de ter cápsulas menores por ter problemas na deglutição, a gente pode realizar o que a gente chama de desdobramento, né? E sempre lembrando que nós devemos fazer essa orientação ao paciente na hora que nós dispensarmos, porque o que é esse desdobramento? Significa dizer que a gente colocou aquela dose que foi prescrita em mais de uma cápsula. Então deve estar bem descrito que o paciente deve fazer uso de 2 ou mais cápsulas para ter a dose necessária que foi receitada. É comum em fitoterápicos, em antibióticos, né? Mais do que em outras classes terapêuticas. Bom, e quanto à composição de uma cápsula, preenchimento da cápsula, como é que a gente pode observar? Que tipo de materiais a gente pode utilizar? A gente pode ter pós ou granulados, né? Os pós que nós já estudamos, os grânulos também. Nós também podemos ter pellets, formas farmacêuticas semissólidas, que podem ser encapsuladas, outras cápsulas junto com pós para que ocorra o preenchimento completo e também comprimidos de doses pequenas que podem ser colocados dentro da cápsula, com a finalidade normalmente de ter uma maior precisão de dose, né? Normalmente esses comprimidos são de produção industrial, com dose extremamente precisa, e a farmácia de manipulação faz uso desses comprimidos para garantir que a dose adicionada à forma farmacêutica ela é precisa e exata. A gente diz que pode utilizar formas farmacêuticas semissólidas, e quanto aos líquidos?
né? Em ambos os casos, a gente deve ter bastante cuidado no preenchimento dessas cápsulas, porque o conteúdo aquoso ele não pode ser elevado. Lembremos que as cápsulas elas vão dissolver em água, né? Então, a gente até pode utilizar formas farmacêuticas semissólidas, a gente pode até utilizar outros líquidos, mas com algumas exceções. No caso dos semissólidos, devem ser semissólidos que possuem uma grande quantidade de material hidrofóbico nessa composição, materiais lipofílicos, por assim dizer, que assim não vão afetar a estrutura da cápsula. Então a gente pode adicionar óleos, né, óleos fixos ou óleos voláteis dentro dessas formas farmacêuticas também, né, não necessariamente na forma de creme ou de alguma outra forma farmacêutica semissólida, mas o óleo propriamente dito ele pode ser adicionado, né. A gente também pode adicionar misturas de óleo e tensoativo, mas devemos sempre ter bastante cuidado com essas formulações que são líquidas, mesmo sendo hidrofóbicas, porque elas podem alterar alguma propriedade da cápsula, tá? Isso sempre deve ser estudado antes de ser formulado. E devemos ficar atentos também às misturas eutéticas, né? Como a gente já conversou lá na aula de pós, né? Onde a gente apresentou um exemplo de misturas eutéticas. Formação do líquido dentro da cápsula também pode levar a alterações da cápsula e assim o conteúdo da cápsula extravasar ou ter algum dano ao invólucro e aí levar a algum tipo de instabilidade da formulação. Bom, mas de maneira geral, qual é o procedimento que a gente realiza com as cápsulas? Então, normalmente a gente faz a conferência da receita, né, busca por algum tipo de incompatibilidade, faz os cálculos que são necessários, realiza então a pesagem, vai para a homogeneização, em seguida para o encapsulamento. Essas cápsulas prontas, elas podem passar ainda por algum tipo de revestimento, se necessário for, para então ser envasadas ou, enfim, armazenadas no frasco que serão dispensadas aos usuários. Bom, quanto à composição, em geral a gente vai encontrar um diluente, um desintegrante, um lubrificante e a descrição de um material de revestimento, se necessário for. Também podem estar presentes algum tipo de conservante, outras classes de recipientes também podem se fazer presentes, mas em geral são esses recipientes que nós vamos encontrar, além, claro, das moléculas de interesse, aqui denominadas fármacos. Quais são esses diluentes, quais são esses desintegrantes, quais são esses lubrificantes? Do ponto de vista de diluentes, alguns bastante comuns são lactose e celulose microcristalina, como desintegrantes o talco pré-gelatinizado, crosscamelose, o amido glicolato de sódio, como lubrificante o lauril sulfato de sódio, material de revestimento eudragite e hidroxipropilmetilcelulose. Voltando um pouco agora, os materiais de revestimento do tipo eudragite, eles podem dar tanto revestimento gastroresistente como revestimentos de liberação controlada, do ponto de vista da velocidade de liberação, ou somente do local de liberação, tá? Voltados principalmente para a via oral, como são em geral feitas essas administrações das cápsulas. Do ponto de vista da hidroxipropilmetilcelulose, em geral a gente tem liberação controlada, tempo controlada, não necessariamente uma gastroresistência, mas acaba que, como o maior tempo de residência é na região intestinal, essa liberação acaba acontecendo, obviamente, por maior tempo nessa região. Os lubrificantes são normalmente utilizados na manipulação ou na produção de cápsulas em escala industrial e são necessários para evitar impregnação ou para fazer com que esse pó flua melhor dentro de um maquinário, ele não tenha nenhum tipo de engasgo na sua fluidez, ele consiga todo o conteúdo de um determinado container consiga fluir de dentro do container para outro espaço onde ele vai ser comprimido ou misturado ou encapsulado. Os desintegrantes eles facilitam a desintegração do pó, o que vai em seguida facilitar a dissolução e, por último, uma possível melhor absorção. E o diluente, normalmente ele está ali presente para evitar algum tipo de contato entre dois ou mais recipientes que possam ser incompatíveis e, ao mesmo tempo, ele também dá massa a esse material, tá? Sendo a primeira propriedade descrita algo opcional e a segunda propriedade sempre presente quando a gente utiliza o diluente. Bom, uma vez verificadas a composição e possíveis incompatibilidades, a gente realiza os cálculos. Como a gente viu nas práticas, então a quantidade prescrita é normalmente multiplicada pelo número de cápsulas e é adicionado 5 a 10%
a mais, né, para a pesagem dessas cápsulas devido a perdas durante o processo. Contudo, a gente deve estar sempre atento, porque fármacos sob controle especial e de baixo índice terapêutico, esse adicional de 5 a 10% normalmente não é feito, tá? Uma vez que esse adicional pode levar então a casos de termos doses elevadas, mais elevadas do que aquelas que foram prescritas pelo prescritor. Quanto ao processo de pesagem, né, a gente pode separar esse momento em dois momentos, o momento da pré-pesagem e o momento da pesagem propriamente dita. Na pré-pesagem, é importante que a gente lembrar de ligar o equipamento antes para que o equipamento aclimate, tanto do ponto de vista de temperatura, para que ele se adapte à temperatura do trabalho, né, quanto para que ele, no caso de balanças que tenham pré-calibração ou calibração interna, essa autocalibração ela possa acontecer. Sempre antes da pesagem é bom a gente verificar se a balança está limpa, né? Então realizar algum tipo de limpeza se necessário for e observar se o nível está em acordo, né? Então, se a gente, só a critério de curiosidade, essa bolha ela tem a mesma função daquelas réguas, né, que alguns profissionais da área da engenharia civil utilizam aí para verificar então se as paredes estão retas, se o quadro está bem pendurado, enfim, possuem diversas aplicações. E a pesagem propriamente dita, nada mais é do que nós separarmos os materiais corretamente, né, tanto as matérias-primas quanto o material onde vai ocorrer a pesagem propriamente dita, seja uma barca de plástico, seja um papel manteiga estruturado, e realizar a pesagem e fazer as anotações de todos os pesos que foram obtidos daquelas matérias-primas. Mas não nos esqueçamos que ao final dessa pesagem também é necessário realizar uma segunda limpeza, né, para evitar que o próximo que venha utilizar, né, tenha algum tipo de contaminação cruzada. Bom, quanto à agitação, a gente vai lembrar um pouquinho que nós podemos ter a distribuição das nossas matérias-primas de três formas. Elas podem estar segregadas, que acontece assim que a gente faz a adição de um material no outro, né? A gente vai ter uma quantidade, um material embaixo, outro em cima, um do lado esquerdo, outro do lado direito. A mistura ideal é aquela onde a gente teria 100%, um componente, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e voltaríamos para o começo, isso seria o ideal. Mas o que normalmente nós conseguimos é aquela distribuição aleatória dos componentes, mas que no final nos permite dizer que nós temos uma distribuição homogênea. Lembrando que a gente sempre começa essa homogeneização dos componentes de menor massa para os componentes de maior massa, e relembrando o cuidado que eu falei na aula de pós, né, que no caso de fármacos potentes ou que vão estar presentes em baixa dose, pode ser feita uma primeira adição do diluente para questão de porosidade do material que vai ser utilizado, principalmente se for um grão epistilo de porcelana, e depois partir para a adição dos demais constituintes, tá? Então, vejam lá novamente a aula de pós para ter uma melhor descrição dessa necessidade. Quanto à encapsulação dos materiais, em geral a gente utiliza uma encapsuladora manual, tá, nas farmácias de manipulação. Algumas farmácias possuem encapsuladoras semiautomáticas, depender da quantidade que é necessário produzir, mas comum é realmente utilizarmos as encapsuladoras manuais. E nessas encapsuladoras nós temos a placa, né, essa placa superior, tá, que tem os furos para o encaixe das cápsulas vazias. Nós temos a base da encapsuladora, as réguas, que são essas que também vão auxiliar no suporte da placa sobre a base, as espátulas, ou a espátula, que vai servir para que a gente distribua o material de forma correta na encapsuladora, os limitadores, né, pois nem sempre a gente vai encapsular ou vai produzir o número de cápsulas que a encapsuladora tem capacidade, né? Então nós podemos ter encapsuladora de 100 cápsulas ou de 120 e utilizarmos para encapsular somente 60 cápsulas. Ou termos uma encapsuladora de 60 cápsulas e só vamos produzir 50. Tá? Então esses limitadores servem para que a gente não tenha ou a gente reduza a perda da matéria-prima durante a manipulação.
E os compactadores, também denominados socadores, são utilizados para que haja uma compactação do pó dentro da cápsula. Normalmente não é indicado que a gente faça uso desse utensílio logo no início da manipulação, principalmente, né? Porque uma vez que a gente compacta muitos pós, a gente pode acabar colocando mais material do que o indicado ou acabar achando que não tem material suficiente, não teve matéria-prima suficiente, que em algum momento a perda foi maior do que o previsto, uma vez que as cápsulas não ficaram todas preenchidas ou que tiveram cápsulas que ficaram mais preenchidas do que outras, tá? Então, normalmente a gente não utiliza esse material e, se necessário for, ao final da manipulação a gente pode tentar utilizar o socador para evitar algum tipo de extravasamento, tá? Mas não é comum a sua utilização. Bom, e do ponto de vista prático, como é que funciona, né? Então, normalmente nós temos aqui a encapsuladora, né? Aqui representada por esse quadrado branco. As cápsulas abertas são esses círculos verdes, tá? Então, a gente adiciona a matéria-prima aqui, essa região avermelhada, tá? A gente coloca a matéria-prima em um dos cantos da encapsuladora, né? Que normalmente são mais largos, né? E não tem nenhuma porosidade. Pegamos a espátula e realizamos então o processo de encapsulação a partir da passagem da matéria-prima com auxílio da espátula sobre as cápsulas e então a matéria-prima ela cai dentro das cápsulas e assim nós fazemos até que todo o material seja encapsulado. Uma vez terminado, realizamos o abaixamento da placa e procedemos com o fechamento das cápsulas. Sobre fechamento, é interessante a gente lembrar que as cápsulas, quando nós recebemos, elas estão parcialmente fechadas, mas nunca vedadas, né? Justamente para que a gente possa abrir elas com certa facilidade para colocar dentro da encapsuladora. Durante o processo de encapsulação, elas vão estar abertas e após o procedimento elas vão estar fechadas, né? Então vejam que o espaço da cápsula antes ele é maior do que após. Não por uma questão do volume que reduziu, do volume especificado que reduziu, mas sim porque a cápsula, no momento que nós recebemos, ela não está 100% fechada e após a manipulação ela precisa ser fechada por completo para que não haja então perigo dela abrir durante algum tipo de transporte ou mesmo por algum uso errado do paciente. Então, uma vez fechada, a cápsula ela é colocada dentro de um recipiente, né, no caso das farmácias de manipulação, e a sílica é adicionada a esse frasco. Né? Às vezes pode estar junto da tampa, ou, às vezes é um saquinho separado de sílica, né, para o controle da umidade. Essa foi a nossa aula de cápsulas. Qualquer dúvida ou sugestão pode encaminhar para o e-mail e até a próxima.